Hoje nós estamos iniciando a segunda série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Nós iniciamos a nossa primeira série, nosso primeiro culto no dia 1º de março, pouco mais de um mês atrás. E logo no nosso primeiro mês fomos surpreendidos com tudo isso que está acontecendo. Mas nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós passamos por nossas reuniões online, os nossos encontros aqui pela internet, e eu sei como Deus tem falado aos nossos corações. Hoje, então, nós vamos iniciar a segunda série de mensagens, Finalmente a Boa Notícia. Quando nós ligamos os telejornais, os canais de notícia, o Facebook ou os canais que você usa para informação, constantemente nós somos bombardeados com notícias ruins. Há quem diga que as pessoas não divulgam as boas notícias. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, e nós sabemos, sim, nós sabemos que pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão agindo com generosidade, as famílias estão ficando mais juntas, mesmo que por um motivo de certa forma forçado. Existem coisas boas acontecendo no mundo também, mas o fato é que constantemente nós somos bombardeados por notícias ruins. Se você colocar em um canal de notícia daqui a pouco, provavelmente você vai ter uma notícia pior do que a notícia de ontem. Os casos aumentando, a preocupação financeira, empresas fechando, o desemprego crescendo. E tudo isso nos afeta diretamente a nossa mente, o nosso coração, o nosso estado emocional, a nossa esperança. Essas notícias, elas mexem conosco, mexem com a nossa vida. E nós precisamos parar um pouco tudo que nós estamos fazendo e nos voltar para a Palavra de Deus. Nos voltar os nossos olhos para uma perspectiva daquilo que Deus está fazendo. Porque a forma com que vamos enfrentar este momento depende também, ou depende somente da forma com que enxergamos o mundo. A forma como enxergamos a situação, qual a nossa cosmovisão, qual os nossos óculos, qual os óculos que nós estamos utilizando para enxergar este momento, como nós vamos caminhar e viver enxergando para tudo que está acontecendo. Isso é cosmovisão. Hoje, nesse primeiro momento, deixa eu falar para você um pouquinho antes sobre algumas perguntas básicas, e aí talvez você vai poder identificar a sua forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão. Existem perguntas básicas, duas delas. O que é o universo? O que é o ser humano? Numa cosmovisão cristã, nós estamos falando sobre a grande criação de Deus, de como que Deus, um ser poderoso, criou todas as coisas, como que Deus planejou cada momento, como que Deus construiu tudo que está à nossa volta, como que Deus, desde a criação, Ele vem construindo e governando todas as coisas. Nós acreditamos que pelo poder de Deus, pela sua palavra, todas as coisas foram feitas e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para manifestar a sua glória. Esta é a cosmovisão cristã. Ou talvez você fala, não, Bernardo, eu não concordo com esta visão. Eu acho que a grande criação, a criação do universo, é um fruto do acaso, de uma explosão. E a partir desta explosão, algumas partículas de água e matéria, enfim, se juntaram e nós estamos aqui
através da produção de algumas enzimas, do desenvolvimento de algumas células, nós fomos formados por conta da evolução. Tudo bem? Isso é uma forma de enxergar. Mas deixa eu te fazer uma terceira pergunta. O que é história para você? Talvez você vai responder, se o universo é fruto do acaso, a história é um desenrolar deste acaso que agora talvez você tenha a sua influência de fazer as coisas, de governar a sua vida, de ditar o rumo da sua história. E aí, em um determinado momento, você pensa isso, em um determinado momento surge um pequeno vírus numa cidade grande, uma grande metrópole no interior da China, isso espalha pelo mundo e todos nós temos que ficar um tempo confinados em quarentena dentro de nossas casas. E você pensa que a história é algo que você coordena, é algo do acaso, tudo isso. Nós enxergamos que a história está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da história. Que nada acontece sem a permissão de Deus. Que Deus está olhando para todas as coisas. Quando nós olhamos para a história, entendemos que existe um Deus soberano. Um Deus sobre essa história que está olhando para todo o tempo, que conhece o passado, que conhece o futuro, que está olhando para nós hoje. Isso é muito importante para as nossas vidas. Porque vem uma quarta pergunta. O que são os momentos difíceis para você? Qual esperança você tem, então, se a sua perspectiva de vida é apenas num acaso ou é apenas voltada para você mesmo? Isso traz para nós um certo desespero. Isso nos coloca em uma situação onde nós olhamos para a história frente a tudo que está acontecendo de completa impotência diante disso tudo. Mas quando nós enxergamos através da ótica de que Deus é um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que está governando, gerindo todas as coisas, nós temos a esperança de que Ele está à frente, Ele está olhando para todas as circunstâncias. Ele está olhando para todas as coisas. Eu não coloco a minha história como parte da história de Deus, de que Deus está escrevendo, encaixando a minha história, mas eu entendo que os momentos difíceis da minha vida, daquilo que nós passamos em comunidade, com as pessoas desse mundo, nós entendemos que Deus sempre está trabalhando, que Deus sempre tem um propósito. Deixa eu falar um pouquinho com você para você entender melhor sobre esta mulher. Elizabeth Elliot. Ela teve um primeiro marido que foi missionário e ela perdeu o seu marido quando ele estava no campo, numa aldeia, numa tribo indígena. Passado alguns anos, ela se casou novamente e ela perdeu o seu segundo marido de câncer. Eu estou sendo rápido ao contar esta história. No meio dessa narrativa, ela relata todo o tempo de crise que ela passou. Quando ela perdeu o seu primeiro marido, o segundo, e neste momento, os momentos de crise, de profunda tristeza que ela enfrentou em sua vida. Mas ela escreveu um livro com o nome O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela diz assim, preste atenção, algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. É claro, assim como na sua. Eu não posso dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão que foi por meio do sofrimento mais intenso
que Deus me ensinou as lições mais profundas. Ela chega à conclusão que nos momentos mais difíceis da vida dela, era quando Deus estava trabalhando, era quando Deus estava ensinando aquilo que de mais precioso ela tem. Ela continua dizendo: e se nele, dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que Ele está no comando, Deus tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Pense por momentos difíceis que você já passou, momentos de crise que você já passou na sua vida. Eu poderia trazer vários momentos. E que eu paro para pensar hoje, eu penso como Deus foi bom, como Deus foi maravilhoso, como Deus coordenou todas as coisas. E olha quantas coisas o Senhor me ensinou. Tudo depende da forma com que nós enxergamos. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde nós podemos ter duas perspectivas. Ou uma perspectiva distante de Deus, voltadas para nós, e que vai chegar um tempo onde vai nos faltar a esperança, talvez habilidades, os recursos, a quem recorrer. Ou nós voltamos à nossa perspectiva, à nossa visão, os nossos óculos com aquilo que Deus está fazendo, falando a respeito da soberania dele, enxergando como Deus está conduzindo todas as coisas. É sobre isso que essa série vai falar. Sobre a boa notícia de como Deus está coordenando todas as coisas. Mas, para nós falarmos de uma boa notícia, nós precisamos trazer a verdade de uma má notícia, de um vírus mortal que afasta a nossa perspectiva de Deus. Que todos os dias nós lutamos e esse vírus tenta tirar o nosso foco daquilo que Deus está fazendo. Por isso eu quero pedir para você acompanhar na sua Bíblia o capítulo 3 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Abra a sua Bíblia, algumas páginas. Gênesis, capítulo 3 é fundamental para que nós possamos entender o problema do mal e do sofrimento no mundo. E talvez um pouquinho sobre o porquê disso tudo está acontecendo. Gênesis, capítulo 3. Acompanhe comigo o primeiro versículo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui no texto, aparece para nós, a serpente diz, o animal sagaz. Satanás utiliza deste animal. Em certo sentido, a palavra sagaz, que o autor nos traz aqui, ela pode ser usada de duas formas. Como você dizer que alguém é sábio, atento, de um sentido positivo, mas também como alguém que é um esperto, um espertalhão, num sentido negativo. Mas veja o que aqui está acontecendo. A primeira inversão de valores neste texto. Deus criou todas as coisas e entregou o domínio de todas as coisas para o homem, para que o homem pudesse dar nome aos animais, para que o homem pudesse cuidar. E agora, esta mulher está dando ouvidos ao animal. Em vez de um homem estar falando aos animais, trazendo algo, agora existe uma inversão de valores aqui na narrativa do autor. Esses animais estão se reportando
esse animal está se reportando à mulher, distorcendo algo que é bom. Veja a frase que ele diz. Não é isso que Deus diz? Ou seja, não é dessa forma. Olha o que Deus, o próprio Deus, ele falou. Não comereis de toda a árvore do jardim, e em momento algum Deus falou isso. Satanás, ele é especialista em distorcer a verdade, em modificar, em distorcer algo que é bom, em destruir a imagem de algo que é completamente bom. Deus não disse isso em hora alguma, mas o que Satanás está fazendo é modificando, distorcendo estas palavras. Por isso, em primeiro lugar, nós vamos ver a respeito desse vírus, um vírus que distorce a verdade. Versículo 2 e 3, acompanhe comigo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja como que Eva, ela tem o profundo conhecimento do caráter provedor de Deus. Ele diz de um Deus que está restringindo eles ao alimento, à provisão que eles tinham, da forma que eles tinham para se alimentar. Ele diz, vocês não podem comer das árvores do jardim. Eva então sabe, conhecendo o caráter provedor de Deus, do que Deus planejou, e diz, não é bem assim. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas existe uma que está no meio do jardim, e essa Deus ordenou para não comer. Veja como Eva, ela conhece a verdade da ordem de Deus. Sabe como isso foi profundamente ensinado para eles? Foi um princípio profundo ensinado por Deus? Como que Eva conhece a respeito de morte, sendo que aqui nesse texto ninguém nunca morreu? Nós podemos entender que esta ordem foi muito clara e profunda para que ela possa conhecer esses termos, para que ela possa entender desta forma. Deus foi muito claro ao trazer este princípio, porque não se conhecia a morte, mas apenas o princípio daquilo que Deus ensinou. Ele falou, olha, se no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Não comam desta árvore. Então veja então como que Eva, ela traz os fatos reais daquilo que está acontecendo. Diante da serpente, que está distorcendo todas as coisas, ela traz o caráter provedor de Deus e ela conhece profundamente esta ordem. Mas a serpente, ela vem com algo que nós conhecemos muito hoje. Ela vem com algumas fakes, distorcendo um fato. Veja o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja que ela está indo contra algo que Deus falou. Primeiramente, quando ela fala que vocês não podem comer das árvores do jardim, ela está mudando, distorcendo, atacou a própria veracidade de Deus, do caráter de Deus. Agora a serpente está atacando diretamente a palavra de Deus, indo contra aquilo que Deus falou. Eva disse, Deus disse que nós vamos morrer. A serpente diz, não, isso não vai acontecer. Talvez tentando trabalhar com algo de uma forma simplista, quando nós queremos distorcer algo, e a serpente olha, não é dessa forma. Satanás está atacando a bondade de Deus para com a humanidade, dizendo, olha, talvez aquilo que ele ensinou para vocês não é bem assim.
Veja como que Satanás ele age através das mentiras, distorcendo aquilo que Deus falou. Um vírus, introduzindo um vírus, o pecado que distorce as verdades, que distorce a verdade a respeito de Deus. Veja comigo o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Veja como a serpente é sagaz, está distorcendo grandes verdades daquilo que Eva acabou de dizer. Satanás se utiliza da veracidade do nome de Deus para proferir a sua mentira. Sabe quando você ouve uma mentira, uma notícia, e você sabe que é mentira, mas lá no final aquela pessoa que proferiu a mentira assina o nome de alguém e diz, foi o doutor fulano de tal, foi o PhD fulano que disse isso. E na verdade nós sabemos que é uma grande mentira. O que Satanás está dizendo, olha, Deus sabe. Deus está usando o nome de Deus para trazer respaldo para aquilo que ele quer fazer. Porque é isso que ele faz, ele distorce todas as coisas. Mais ainda, Satanás olha e diz para eles, olha, vocês vão passar a enxergar como Deus, mas para isso vocês precisam transgredir essa ordem, você precisa comer. Eu te disse para não comer, mas olha, coma. Isso como um poder de agente naquilo que estava acontecendo. Eles precisavam de um agente para que eles pudessem passar a enxergar e ser como Deus, de dar este passo. A serpente estava persuadindo a Eva. Satanás então distorce o propósito da criação. Deus criou o homem para que pudesse governar, cuidar de todas as coisas. Criou homem e mulher para que eles pudessem manifestar a glória de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui, olha, vocês vão ser como Deus, como o Criador. A palavra Deus aqui é a palavra Elohim. Em outros contextos, esta mesma palavra também é utilizada para falar a respeito de anjos ou a respeito de ser espiritual, o que nos leva a pensar que Satanás estava persuadindo de certa forma a mudar o próprio propósito do que era a criação, do que eles estavam fazendo. Olha, vocês vão ser totalmente evoluídos. E não era isso que ia acontecer. Satanás engana trabalhando na ambição do coração. De dizer, olha o que vocês vão ser, olha como vocês vão viver. Trabalha na satisfação, naquilo que está no mais profundo do coração de Eva. O pecado ele é um vírus que distorce. Ele distorce a imagem do próprio Deus. Ele distorce a imagem de quem nós somos. Ele distorce a imagem da criação que manifesta a bondade de Deus. Ele distorce a imagem do próprio Deus, de quem Deus é, do que Deus está fazendo, distorce o nosso pensamento a respeito deste Deus que é bondoso, que é amoroso, que está coordenando, governando todas as coisas, distorce a nossa própria imagem. Quando nós olhamos para nós, com base nos nossos pecados, nas nossas narrativas, na nossa própria história, voltados para nós mesmos, talvez nós nos encontramos com histórias que são desagradáveis, que não glorificam a Deus. Satanás distorce a própria imagem da criação, daquilo que é a bondade de Deus. O pecado é um vírus que distorce e distancia a nossa perspectiva de Deus. Isso se torna desesperador. Deus não é um Deus bondoso? Mas por que então essas coisas acontecem? Deus não é bom? Por que pessoas estão sofrendo e por que pessoas estão passando dificuldades?
Deus não é bom? Por que este vírus nos encontrou neste momento? E quando nós olhamos para a cosmovisão cristã, para aquilo que Deus fez lá na criação, como Deus criou tudo de forma perfeita, existiu algo que distorceu toda esta imagem, este vírus que entrou, que infiltrou e que permeia hoje todas as esferas da sociedade, distorcendo o pecado. A nossa rebelião contra um Deus amoroso. Nós que nos voltamos contra Deus. A perspectiva terrena, uma perspectiva voltada para o acaso ou para nós mesmos, vai dizer, se Deus existe, por que isso tudo acontece? Deus não é bom? Ele sempre foi bom, Deus é bom o tempo todo. Nós que nos afastamos de Deus, nós que pecamos, o homem ao qual Deus entregou o domínio, o cuidado, que permitiu que este pecado, que este vírus entrasse, influenciasse hoje toda a esfera da sociedade. E olhar para a história de uma forma distorcida, olhar para o que está acontecendo agora de uma forma distorcida, é algo desesperador para nós. Porque nós não vamos encontrar respostas. Porque nós não vamos encontrar respostas em nós e não vamos encontrar respostas em Deus. Enquanto nós precisamos voltar os nossos olhos para esse Deus que está governando, que está cuidando de todas as coisas. Em segundo lugar, um vírus que causa separação. Acompanhe comigo o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muitas separações começam com a omissão. E nós temos aqui a figura de Adão agora como um líder, alguém que Deus colocou para liderar, para dar nome aos animais, e colocou a sua esposa como auxiliadora ao seu lado, mas alguém que deveria estar à frente nessa situação, em uma posição de completa omissão a essa situação. O que estava acontecendo, alguém que entendia aquilo que Deus, a ordem de Deus, o que Deus instruiu, o homem que deveria instruir a sua mulher como a sua auxiliadora na sua caminhada, agora a figura de alguém omisso. Esse vírus, ele traz a separação. Veja o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem que tinha um pleno relacionamento com Deus, agora tem medo de Deus. Quando ouve a sua voz, quando ouve os seus passos no jardim, corre e se esconde e não se apresenta mais diante esse Deus. Porque a consequência desse pecado, desse vírus, quando eles olham para o outro, eles já não se enxergam mais como a imagem e semelhança de Deus. Eles pegam folhas de figueira para poderem se cobrir, e quando escutam a voz de Deus, eles também correm. Deus olha no versículo 9 e diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não era que Deus estava querendo saber onde ele está? Você está escondido? Me conta onde você está. Não era esta a questão, mas era o que você fez. Onde você está agora com o seu coração? O que você permitiu que acontecesse? E o versículo 10, a resposta: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz, Senhor,
E porque já não me enxerga mais como a imagem, semelhança de Deus, como uma imagem, semelhança distorcida. Ouvi a sua voz e porque algumas coisas estavam distorcidas agora, eu me escondi. Eu tive medo. Veja como o pecado é um vírus que traz a separação dos nossos relacionamentos. A consequência é que depois do que aconteceu, quando Deus pergunta a Adão como isso foi acontecer, ele diz, foi a serpente, Adão, como você permitiu que isso tudo acontecesse? Foi a mulher que o Senhor me deu, mas eles eram uma só carne. Adão não podia culpar Eva. Tem uma quebra de relacionamento, uma separação no relacionamento com Deus. Um relacionamento que era pleno, em comunhão, agora um relacionamento que tem medo, que se esconde, que corre para distante, porque enxerga como que esse pecado distorceu todas as coisas. O pecado é um vírus que traz a separação dos nossos relacionamentos com o nosso Criador. Os efeitos da rebelião voluntária da humanidade contra um Deus amoroso, atencioso, prestador e de comunhão afetam não somente a nossa religiosidade, mas afeta também a nossa própria personalidade, a nossa vida familiar, afeta o mundo à nossa volta. O pecado ele é um vírus que distorce a verdade a respeito de nós, a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus está fazendo, que traz separação dos nossos relacionamentos, da nossa própria vida com o nosso Deus Criador. E vejam as consequências. A terra foi amaldiçoada. A mulher, Deus diz, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A Adão, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja a consequência disso. Maior ainda, se você continua lendo o texto, você vê que o homem e a mulher eles foram retirados deste local. Do local, desse jardim, desse local onde existia um pleno relacionamento com Deus. Um relacionamento perfeito entre eles. E eles iam passar agora a viver com o fruto daquilo que é o sofrimento, das consequências daquilo que aconteceu. Mas Deus, ele é amoroso. Deus é um Deus que está coordenando a história. Deus ele não foi pego de surpresa pelo pecado. Nós encontramos aqui a primeira grande promessa, indicação daquilo que aponta para Cristo Jesus. Veja o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a imagem agora da serpente como Satanás, como falando sobre a descendência que aponta para Cristo Jesus e como que Satanás ele será vencido. E veja o que Apocalipse, o texto que revela que essa serpente é Satanás, Apocalipse 12, versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A boa notícia é que o inimigo perdeu. Que em Cristo Jesus o inimigo ele foi vencido. E a Bíblia nos fala que Cristo Jesus ele venceu a morte, venceu as consequências daquele vírus que traz a distorção, que traz a separação, que traz a morte, porque é justamente esse o caminho do pecado para a morte eterna. Mas Cristo Jesus venceu a morte,
Veja o texto de Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente. Se por meio de um só homem o pecado, a destruição entrou no mundo, por meio de um homem, Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados, a boa notícia. Se por meio de um homem a má notícia, destruição, a nossa vida caminhando para uma vida sem esperança, uma perspectiva distante de Deus, em Cristo Jesus, a oportunidade de caminharmos a perspectiva de Deus, de termos uma nova esperança, porque Ele venceu, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e pagou o preço dos nossos pecados. A boa notícia de Cristo Jesus que chegou até nós. Este mês é o mês da Páscoa. E eu não me lembro de talvez ter passado um feriado de Páscoa distante da igreja, ou dos irmãos, ou sem separar um momento em comunidade para que a igreja estivesse junto e pudesse celebrar esse momento que é tão importante. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Provavelmente no próximo domingo nós vamos estar online falando sobre isto. Esta é a boa notícia. A boa notícia que chega até nós, de que Cristo Jesus morreu, de que Cristo Jesus ressuscitou, de que Cristo Jesus venceu a morte, venceu o pecado, as consequências do pecado, e nos dá uma nova perspectiva de vida, olhando para o Senhor. Nós estamos vivendo uma crise, e nós podemos viver ela de duas formas. Uma perspectiva voltada para nós, uma perspectiva terrena, uma perspectiva distante de Deus, ou uma perspectiva enxergando a soberania, o amor, a boa notícia de que Deus está governando todas as coisas. Por isso que Paulo ele vai terminar esse texto com o versículo que nós lemos no começo deste culto, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Continuem firmes, porque Cristo Jesus, Ele venceu a morte. Eu volto às palavras de Elizabeth Elliot. E se nele, dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que Ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso, e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Em Cristo Jesus, uma nova e viva esperança da boa notícia que Ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados, mas ressuscitou. Cristo Jesus venceu, está sentado sobre um alto sublime trono, reinando, governando todas as coisas. De que Cristo é o cabeça das nossas vidas e Ele está à frente deste momento. Essa certeza, essa esperança que nós temos. E finalmente, a boa notícia. Em meio a dias tão difíceis, nós podemos lembrar dessa verdade. Vamos aproveitar este mês, que é um mês tão significativo para nós, cristãos, dentro do calendário cristão, o mês da Páscoa. Um mês que, coincidentemente, chocou com um momento tão difícil da nossa história, mas um mês que fala sobre esperança, que Cristo Jesus venceu. Que essa boa notícia possa estar viva em seu coração nesses dias. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Peça para que o Senhor renove a sua esperança. Diante de tantas notícias ruins, nós temos a boa notícia do Senhor.
Sabemos dessa trajetória do pecado que é destruidor, que causa sofrimento, que distorce a nossa imagem, a imagem de Deus para nós, que traz a separação, que traz o sofrimento, a angústia. Mas nós temos a boa e viva esperança que Cristo Jesus venceu. De que Cristo Jesus venceu e que reina, e que está governando e reinando sobre todas as coisas. De que Cristo Jesus venceu a morte e o pecado, levou a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados. Isso muda a nossa vida nesses dias. Que o seu coração possa estar vivo dessa esperança. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão me assistindo neste momento, acompanhando o nosso encontro aqui na Do Alto, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tanta dor, Pai. Mas que em nome de Jesus, essa esperança, essa boa notícia esteja viva em nossos corações. Que diante das dificuldades nós possamos lembrar que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu o pecado, que o Senhor venceu as nossas lutas, as nossas dificuldades, que o Senhor pagou o preço em nosso lugar e nós temos uma esperança nova, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que isso possa estar vivo em nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser renovados, transformados e para que possamos trazer e ministrar a vida dos nossos amigos, irmãos, pessoas que estão passando por esse momento de luta e de sofrimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre.